E aí, personal trainer, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à aula 2, tá? Do nosso congresso de treinamento aí para hipertrofia, né? O Renato acho que já falou um pouco sobre mim aí na aula 1, mas para quem não me conhece, eu sou o professor Vitor Mendonça, tá? E eu que vou tocar aqui com você essa aula 2, tá? A aula 3 e a 4 também serão comigo, beleza? Essa aula 2 aqui, qual que é o nosso objetivo, tá? Basicamente falar de treino de hipertrofia fora da academia, né? Falar um pouco aí do treino em casa, né? Que muita gente tem pedido pra gente falar sobre isso. Um pouco também de treinamento funcional e de crossfit, tá? A ideia aqui não é te ensinar a prescrever treinos de crossfit, treinamento funcional, até mesmo de treinos em casa, tá? Mas é te mostrar aqui quais são as bases desse treinamento, o que você tem que entender da base do treinamento de hipertrofia e como adaptar isso para esse tipo de treinamento, tá? Porque na aula 3 ali eu vou trazer toda a base, todos os fundamentos da otimização do treino, da prescrição de treinos voltada para hipertrofia. E aí, muita gente às vezes vê essa base e tem dificuldade de fazer essa adaptação para o treino em casa, né? O crossfit, né? Entender o crossfit relacionado à hipertrofia, entender aí o treinamento funcional voltado para hipertrofia. E a ideia minha é exatamente trazer isso daqui para vocês hoje, e aí na aula de amanhã vocês vão finalizar esse assunto, vamos dizer assim, né? Porque aí amanhã que você vai entender mesmo toda a base do treino para hipertrofia, e na aula de hoje aqui você vai entender como, a partir do momento que você entende essa base, como que você vai prescrever os seus treinos aí em casa, no crossfit e no treinamento funcional. Beleza? Então o que eu prometo aqui pra você que tá aqui comigo nessa aula de hoje, tá? Basicamente eu vou te passar tudo que o profissional precisa dominar aqui para prescrever treinos fora da academia, tá? Tudo que você precisa saber para dominar aí a prescrição de treinos fora da academia é o que eu vou trazer nessa aula de hoje, tá? Então eu vou fazer aquele repasse básico, tá? Na aula 1, Renato já trouxe para vocês aí como que vai funcionar o congresso, mas às vezes uma pessoa chegou aqui já direto na aula 2, é importante a gente relembrar que o pessoal às vezes fica na dúvida. E para quem não sabe, né, eu tô até gravando essa aula aqui um pouco antes, nesse exato momento a gente já tem mais de 30 mil pessoas participando do congresso, né? Você que tá vendo aí no dia correto aqui comigo, né, que essa aula tá indo ao ar, com certeza a gente já tem bem mais aí de 30 mil. Então, para conseguir organizar todas essas pessoas, é importante que a gente venha sempre lembrando, explicando como funciona o congresso, pra gente não ter dúvida ao longo do processo, tá? Porque aí, senão o pessoal fica mandando muito e-mail pra gente, manda lá no Telegram, a gente acaba ficando aí, no Instagram, desculpa, no Telegram também, a gente acaba ficando aí perdido, né? Então, por isso que a gente faz esse passo a passo todas as vezes aqui com vocês, tá? Então lembrando, no dia 8 aí começou o nosso workshop, já foi ao ar a aula 1, tá? Hoje, dia 9 aqui, né, tá indo ao ar a aula 2 do nosso congresso, desculpa, tá, pessoal? Na sexta-feira aí vai ao ar a nossa aula 3. No sábado vai ao ar aí a nossa aula 4, tá? Dias 8, 9, 10 e 11 aí. E no domingo a gente tem a nossa última aula aqui do nosso congresso, tá? Aula diferentaça aí, aula game changer que a gente fala, né? Que, poxa, vai realmente mudar aí o que você entende da prescrição de treinos para hipertrofia. O Renato vai trazer muita prática, tá? Então prescrição na prática ali mesmo, que acho que é uma dúvida de muitas pessoas. Isso tudo vai ter na aula de domingo aí no dia 12, tá? Que vai ao ar aí às 8 horas. Lembrando que na segunda-feira a gente vai ter uma aula, tá? Aula detalhadinha explicando como você faz para emitir o certificado. Então o certificado desse congresso que a gente já explicou para vocês, ele é 100% gratuito, tá? Porém, vocês têm que cumprir um passo a passo ali, obviamente, para emitir esse certificado, né? Eu não vou simplesmente, só para você se inscrever, vou enviar esse certificado para vocês. Então, na segunda-feira, a gente joga uma aula aí explicando para vocês como fazer para emitir esse certificado direitinho aí, tá? Também, na terça-feira, a gente vai ter uma live aí, tá? De perguntas e respostas. E na sexta-feira também vamos ter uma live de perguntas e respostas, tá? Todas as aulas ali, que já foi ao ar, né? Aula 1, tá indo ao ar hoje a aula 2. E a aula 3, 4 e 5 são às 8 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Então a gente tem gente aí participando aí da Angola com a gente, de Portugal, Moçambique, Estados Unidos, Argentina. Então a galera que tá participando aí, fica atento, tá? Até mesmo no Brasil, galera lá do Acre participando, na Amazônia aí, pode ser que fica atento ao fuso horário aí, porque as aulas vão ao ar todos os dias às 8 horas da manhã no fuso horário aí de Brasília, tá? Live de perguntas e respostas na terça-feira, ela vai ao ar ali, a gente vai estar ao vivo a partir das 8 horas da noite, tá? E na sexta-feira a partir das 12 horas aí, tá? O horário do almoço aí para vocês participarem com a gente. E no dia 19 de julho, que é o último dia para você assistir todas as aulas do nosso congresso, tá? Tem um fator importante que eu gostaria de explicar para vocês também rapidamente, que é o seguinte. Originalmente, o nosso congresso teria 3 aulas, tá? Que é a aula aí, a 1, a 3 e a 5. Porém,
com a demanda que eu vi do pessoal aí, eu conversando ali no Instagram e tal, eu vi duas demandas grandes aqui de vocês. Primeiro, de entender um pouco mais sobre treinamento em casa, né, hipertrofia, a partir de quem treina em casa ou até mesmo de treinamento funcional e o CrossFit, né, eu vi essa demanda muito grande, e também de entender métodos de treinamento, tá? Quais são os métodos que a gente gosta mais de utilizar, drop set, rest pause, biset, enfim, quais são os que a gente mais gosta de utilizar. Então, pensando nisso, eu adicionei duas aulas extras aí, que é essa aula que você está vendo agora e a aula 4 que vai ao ar aí no sábado, tá? Nessa aula de hoje, a gente falando de treinamento fora da academia, e a aula 4 falando aí de treinamento, de métodos de treino de musculação aí aplicados para hipertrofia, tá? Então essas duas aulas aqui, né, a de hoje e a aula 4, elas vão ser aulas mais curtas, tá? Então eu vou fazer uma aulinha aqui mais direta ao ponto com você, porque seria uma aula extra, vamos dizer assim, tá certo? Só para deixar claro aí com vocês, tá? Então essa aula aqui e a aula 4 vai ser um pouco mais direto ao ponto aí, beleza? Então vamos lá. Lembrando, tá? Então, para você assistir as aulas aqui, você que está aí ou no mobile, né, ou pelo notebook, todas as aulas estão aqui acima, tá? Então tem as bolotinhas ali acima, ali onde tem a aula 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Se você está assistindo a aula 2 aqui e ainda não foram liberadas a aula 3, 4 e 5, você tem a aula 1, a aula 2 aí, as outras você não consegue clicar, tá? Mas assim que todas forem liberadas, você vai clicando ali, você pode sair de uma aula para outra, tá? Você não precisa de um link específico para isso não. Você entrou no congresso aqui, você vai clicando ali em cima ali, você tem acesso às aulas, beleza? Se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, a gente está enviando também os links das aulas lá no grupo do Telegram, a gente tem enviado materiais extras por lá também, tá? Só você clicar no botãozinho aí azul para você acessar o nosso grupo VIP ali, tá? Onde a gente manda bastante material até fora do congresso, né? Fora do congresso a gente também envia material dentro desse grupo do Telegram, beleza? E lembrando que para você baixar aqui o seu guia de implementação, que vai te ajudar muito aí no processo de aprendizado dessa aula, é só você clicar no botãozinho que a gente deixou aí, beleza? Clica aí nos botõezinhos que tem aí para você baixar o guia de implementação, que vai te ajudar muito a você entender melhor dessa aula. Vamos lá, tá? Então pra gente começar aqui, eu gostaria de perguntar pra você, tá? Você que tá aqui comigo, você tá vendo aí ou pelo YouTube ou pela página do congresso aí mesmo, você já prescreve treinos pra hipertrofia fora da academia? Você prescreve aí treinos aí de treinamento funcional, ao ar livre, né? Treinos ao ar livre, treino em casa, né? Muita gente hoje em dia tá no treino em casa aí. Manda aqui pra mim aí se você faz isso, beleza? E antes de mais nada, então, o que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? A gente tem que saber quais são as pirâmides, a pirâmide aí de variáveis de treino, tá? Então a gente tem que entender que as variáveis de treino, uma variável ela acaba sendo mais importante que a outra. Ela vai ter uma influência maior na hipertrofia. Então a gente tem aí uma pirâmide que a gente usa aí, que foi criada pelo Eric Helms, a gente adaptou ela, tá? Basicamente, a aula 3 aí eu vou te explicar 100% dessa pirâmide para você, tá? Detalhe por detalhe eu vou trazer essa pirâmide aí para você. Mas aqui na aula de hoje eu só quero que você dê uma olhada nessa pirâmide para você entender como que funciona isso, tá? Porque vai ser fundamental para você entender essa aula. Então a gente vem ali, a base da pirâmide é aderência ao treino, tá? É um treino que você vai prescrever ali, que você garante que aquela pessoa tenha aderência ao treino. Depois a gente vem aí com volume, intensidade e frequência. Depois a gente tem progressão, depois a gente tem seleção de exercício, depois a gente vem com descanso aí, tá? São variáveis importantes, contração e por fim aí a gente vem com periodização, beleza? Então essa daqui é a pirâmide de variáveis de treino, tá? Quanto mais embaixo ali, mais importante essa variável é, beleza? É importante que vocês entendam isso aqui pra gente mostrar mais pra frente aqui os outros detalhes, tá? Mas lembrando que tudo isso eu vou explicar assim detalhadamente pra vocês na nossa aula 3 desse congresso. Show de bola? Lembrando também, tá? Um outro fator aqui que tem que ficar muito claro para vocês. Não existe receita de bolo na prescrição de treinos, tá? Trouxe até aqui uma receitinha de bolo aqui que me parece bem interessante, hein? Um bolo de banana fit aí. Se alguém que fizer essa receitinha aqui, manda para mim. Brincadeira aí com vocês, mas que eu tenho sentido muito isso do pessoal, né? Eu que tô todo dia ali conversando com o pessoal no Instagram, no Telegram, enfim. Eu vejo que ao mesmo tempo, né? Tem muitos profissionais, né? Que, batem no peito. Não existe receita de bolo. Não, o trabalho do personal trainer é exatamente individualizar cada tipo de treino. Ao mesmo tempo, muitas das vezes os mesmos profissionais que batem no peito falando que não existe receita de bolo, ele quer uma receita de bolo. Então na hora que a gente explica para ele uma prescrição de treino aeróbio, uma prescrição de treino da musculação, dá todas as ferramentas possíveis pro cara. O cara tem todas as ferramentas na mão, é só ele fazer ali o bolo dele, né? Ele já tá com tudo ali na mão para ele fazer, já tá com o forno, já tá com a batedeira, já tá tudo certinho para ele, tá? Eu dou todas essas ferramentas para ele, mas o cara, ele quer ainda a receita de bolo. Cara, não existe essa receita de
de bolo, você nunca vai ver a CIS passando essa receita de bolo para vocês. Até mesmo na aula 5, que igual eu falei, é uma baita de uma aula, vai ser muito legal, vai ter muita prescrição na prática. O Renato vai dar exemplos ali que não são receita de bolo, tá? São exemplos ali de alunos reais dele ali, que ele vai trazer para vocês ali, mas que a gente não está falando aqui de receita de bolo, tá? Você pode, às vezes, pegar uma ideia aqui, pegar uma ideia ali e transformar e individualizar isso para o seu aluno, beleza? Eu só queria deixar isso bem claro aqui, que é importante para a progressão aqui da nossa aula, tá? Sobre o que a gente vai falar hoje aí, tá? Basicamente, então, de treino em casa, treinamento funcional e crossfit, tá? Sobre o processo de hipertrofia dentro desses três aí, beleza? Então, um fator muito importante que eu tenho que deixar claro também nessa aula aqui de hoje, o Renato já falou bastante aí sobre nível de evidência científica, né? Sobre estudos científicos como um todo lá na aula 1, né? E trouxe uma base já bem grande de estudos científicos nessa aula 1 com vocês. Eu gostaria de deixar bem claro aqui também que a ciência não traz tudo de mão beijada pra gente, né? Poderia ter um estudo assim, né? Como esse exemplo brincando aqui que eu botei, né? CrossFit versus musculação versus treinamento funcional para hipertrofia. Pronto. Aí ia resolver nosso problema, né? Então, um estudo que analisasse aí o crossfit, a musculação e o treinamento funcional, fizesse essa comparação bonitinho, perfeitinho ali, o estudo todo perfeito, nenhum erro. Cara, não existe, tá? A gente não vai ter esse estudo aí de mão beijada. Até esse exato momento a gente não tem esse estudo, tá? E muitas das vezes, então, a gente tem que pegar uma base teórica daqui, uma base teórica dali, um estudo aqui, um estudo ali, pra gente trazer aqui e formular o que a gente vai trazer na aula de hoje, tá? Formular o que é a base da nossa prescrição de treinos em casa, no crossfit, na musculação, quais que vão ser teoricamente as possíveis diferenças, tá? Então isso tem que ficar claro para vocês também, beleza? Até porque, pensa comigo, né? Poxa, eu vou fazer um estudo desse, tá? De crossfit versus musculação versus treinamento funcional para hipertrofia. Pensa na dificuldade que seria um estudo desse, né? Para ser um estudo validado, um estudo interessante aí, a gente teria, por exemplo, que equalizar o volume de treino, que já fica muito difícil de equalizar nessas três modalidades aí, tá? Trabalhando com modalidades diferentes. Se das pessoas já fez musculação antes, o resultado já vai ter um viés diferente, tá? Se alguém deles já fez crossfit antes, o viés vai ser diferente. Então, assim, é difícil de fazer esse tipo de estudo, tá? Então, por isso que a gente pega alguns detalhes aqui da ciência, alguns estudos aqui diferentes, para depois a gente trazer o que a gente entende por esses assuntos, beleza? Então, vamos lá. Alguns estudos aqui pra gente embasar toda a nossa discussão aqui do dia de hoje, tá? Primeiro, né? Posso hipertrofiar com cargas baixas ou sem carga? Né? Por que eu trouxe esse questionamento aqui com vocês? Né? Porque se eu descobrir, através dos estudos, que eu consigo hipertrofiar sem carga, ou até mesmo ali com cargas baixinhas, poxa, eu vou conseguir hipertrofiar em casa, né? Eu não vou precisar de material nenhum para conseguir hipertrofiar, a partir do momento que eu consigo hipertrofiar sem carga, beleza? Então, a gente vai procurar alguns estudos relacionados a isso. Então, primeiro tem esse estudo aqui, que é um estudo de revisão, tá? Um estudo do Brad Schoenfeld aí, que é bem legal, que basicamente ele tenta trazer a ideia se existe um mínimo de carga que a gente precisa, um mínimo de intensidade de treino ali que a gente precisa, de carga externa, né, de treino que a gente precisa para gerar hipertrofia, tá? E basicamente o que ele trouxe pra gente nessa revisão aqui, que é de 2013, tá? Então a gente já tem até bastante estudo depois disso, mas ele traz uma base legal pra gente entender aqui. É possível hipertrofiar com cargas baixas, olha que legal que já da gente ver, tá? Ele já bate esse martelo aqui pra gente. Principalmente pessoas destreinadas, tá? Então, poxa, o cara que já é mais treinado, a gente vai ter um pouco de dificuldade maior ali de hipertrofiar com cargas baixas, mas também é possível, vou mostrar para vocês aqui. E a pergunta que ficou para ele aqui seria na mesma magnitude, né? Será que, poxa, com cargas baixas eu vou ter a mesma hipertrofia do que com cargas altas? E aí, depois, né, lá em 2018, surgiu esse estudo aqui que é bem legal também. Que inclusive o Brad Schoenfeld aqui, né, que é o autor que eu trouxe do outro estudo para vocês, ele participa desse estudo aqui também, que é o seguinte, eles compararam ali utilizar 80% de um RM, 80% de uma carga máxima, de uma repetição máxima, com 60%, 40% e 20%, tá? O número de séries ali em repetições máximas, ele foi adaptando para que o volume máximo fosse equalizado, tá? Eu vou explicar melhor para vocês aí o que é volume de treino na próxima aula, mas basicamente é série vezes repetições vezes carga, e aqui para equalizar tudo isso, então como variou a carga ali, eles tiveram que mexer ou em repetições ou em número de séries, tá? Então por isso que foram diferentes ali. Mas basicamente a ideia aqui era ver se a hipertrofia seria igual para 80, 60, 40 e 20% de um RM. E basicamente o que a gente viu através desse estudo aqui é que teve hipertrofia em todos os testes ali, tá? 80, 60, 40 e 20% de um RM.
Porém, 80, 60 e 40% teve uma hipertrofia máxima ali, tá? Foi uma hipertrofia muito parecida entre esses três aí, mas 20% de um RM aí teve uma hipertrofia menor, mas ocorreu hipertrofia, tá? Então, voltando ali naquela pergunta ali do estudo de revisão do Schoenfeld ali, será que seria na mesma magnitude? A gente vê através desse estudo aqui que não, tá? É possível gerar hipertrofia com cargas mais baixas, mas não vai ser na mesma magnitude que utilizando cargas maiores, tá? Então isso já tem que ficar claro para vocês aí. Então eu já hipotetizaria, né, que eu pegar ali um treino na academia utilizando cargas externas, seria melhor, eu conseguiria uma hipertrofia maior do que treinando em casa, tá? A gente já pode fazer essa hipótese aí, mas eu vou trazer outros estudos aqui para vocês mais para frente, beleza? Um outro estudo aqui excelente, muito legal mesmo, que eu tenho aqui para mostrar para vocês, é um estudo vendo se existe como a gente hipertrofiar sem carga nenhuma, com zero carga, tá? Onde basicamente eles pegaram um cara ali fazendo a rosca direta, onde com um braço ele fazia com carga ali, ok? E com o outro braço ele fazia totalmente sem carga, tá? Não tinha carga nenhuma. A única coisa que as pessoas ali eram sugeridas, né, que elas fizessem, é que fizessem o máximo de força, tá? É o máximo de esforço voluntário ali, mas não tinha carga nenhuma. Então o cara pegava ali, fazia força pra caramba, mas sem carga nenhuma, tá? Beleza? Ficou claro pra vocês? O que a gente tem de resultado aqui? Lembrando que o teste com carga ali, ele foi feito com 70% de um RM, tá? Depois de um tempo fazendo esse estudo aqui, o que eles viram? A mesma quantidade de hipertrofia, cara. Olha que loucura. O cara que estava sem carga nenhuma, só fazendo ali a máxima força voluntária, sem carga nenhuma, ele já conseguiu hipertrofiar, tá? Então, já fica aqui de cara para vocês, já fica bem claro aqui que é possível sim hipertrofiar mesmo sem carga, tá? Nesse estudo aqui, teve a mesma hipertrofia, mas são variáveis ali que a gente vai trabalhar no estudo, não vai trabalhar no outro, então é um estudo só. Muito provavelmente, se a gente fosse trabalhar com mais estudos, a gente ia ver aí que trabalhando sem carga, provavelmente a gente vai ter menos hipertrofia do que trabalhando com uma carga maior, tá? A gente já tem até algum tipo de meta-análise relacionada a isso, mas só para vocês entenderem aqui, beleza? Tem esse estudo aqui também, outro estudo aí que foi feito em hospital, tá? Então com mulheres aí hospitalizadas, onde eles fizeram a comparação ali de trabalhar sem carga nenhuma, tá? Do mesmo jeito que aquele outro estudo, então com máxima força aí voluntária, utilizando aí ou trabalhar aí com os elásticos, né, com as mini bands aí, com as power bands, enfim, com esse tipo aí de implemento, tá? E basicamente, de novo, eles tiveram os mesmos resultados de hipertrofia, tá? Então, sim, é possível hipertrofiar sem carga, já fica com isso aí na sua cabeça e isso vai ser fundamental pro aprendizado aqui, pro entender dessa aula, beleza? Então, é possível hipertrofiar só com treino aeróbio? Essa é uma outra pergunta que eu trago para vocês aí, que a gente já vai trazer para uma outra ideia, né, para uma outra linha. Que, opa, peraí, ok, então é possível hipertrofiar sem carga, então não, beleza. Provavelmente o treinamento em casa já vai ser algo interessante, né? Mas e o CrossFit, que, poxa, que tem muito treinamento aeróbio no meio? O treinamento funcional, que muitas das vezes o pessoal encaixa muito treinamento aeróbio no meio. Será que isso vai atrapalhar? Não vai atrapalhar? Será que só fazer o treinamento aeróbio já vou conseguir hipertrofiar? E aí a gente tem, de novo, aqui uma meta-análise, uma revisão sistemática aí. De novo, de autores aí de altíssima qualidade, tá? Então, de novo, o Schoenfeld aí trabalhando, o Bishop, o Girgit, só carinhas ali de altíssima qualidade aqui nesse estudo. E aí o que a gente viu é que é possível sim gerar hipertrofia única e exclusivamente com treinamento aeróbio. O pessoal aí fica cuspindo pela boca aí falando que o treino aeróbio vai perder massa muscular. Cara, isso não existe, o que a gente vê através dos estudos aqui não. É possível até ganhar hipertrofia só com treino aeróbio, porém, obviamente, numa menor magnitude, né? Se eu estou falando de treinamento voltado para hipertrofia, voltado para o ganho de massa muscular, o treinamento resistido aí, ele vai conseguir ter uma magnitude de ganho muito maior, tá? Mas é possível sim fazer aí só com treinamento aeróbio ganhar hipertrofia, tá? A gente tem alguns estudos aí com treinamentos de alta intensidade, né? Com treinamentos HIIT, com modalidades como ciclismo, né, que a gente consegue ganhar bastante hipertrofia aí, mas também, obviamente, comparado a fazer o treinamento aí de musculação, um treinamento resistido, é em menor magnitude, tá? Mas esse é um outro fator interessante para trazer para vocês aí. É mais uma coisa aí para ficar na cabecinha de vocês, beleza? Para depois a gente trazer para discussão final, tá? E aí, por fim, né, de questionamento aqui interessante para a gente discutir. O treino concorrente, ele atrapalha a hipertrofia, né? Então, será que se eu, treino pesado ali,
o aeróbio, treino pesado, o treino de musculação, será que isso vai atrapalhar a hipertrofia? De alguma forma isso vai ser prejudicial em relação à hipertrofia? E a gente tem esse estudo aqui que ele traz várias discussões sobre o tema, se vale a pena ou não, quais são os resultados disso. E aí ele faz uma análise aqui já teórica do que vai acontecer, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, o primeiro lance aqui é de pessoas destreinadas, o segundo aqui de pessoas moderadamente treinadas, e no final aqui de pessoas muito treinadas, tá? A linha azul aqui, né, falando aqui sobre adaptações, né, as respostas adaptativas aí, a gente tem aqui a linha azul só de um treino, então só fazer o aeróbio ou só fazer ali a musculação. E a linha pontilhada que a gente está falando de fazer os dois, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui dias a semanas de treino, a gente está falando aqui de meses, e aqui a gente está falando de anos. Beleza? Então, qual que é a ideia dele aqui? Esses autores, eles entendem, né, através de alguns estudos que eles analisaram ali e trouxe essa teoria por trás aí, é que um cara que nunca treinou, um cara destreinado, ele consegue fazer um treino concorrente aí e ganhar na mesma magnitude tanto o potencial aeróbio quanto o potencial aí de ganho de força e hipertrofia, tá? Já o cara moderado ali, isso daí começa a ter dificuldade já. Se ele tivesse focado único e exclusivamente no aeróbio, ele provavelmente ganharia mais potencial aeróbio aí, vamos dizer assim, tá melhor do VO2, enfim, do que um cara que tá fazendo os dois, tá fazendo musculação e aeróbio. E ao mesmo tempo que um cara que só faz o treinamento de força, ele iria ganhar mais força e hipertrofia do que um cara que tá fazendo os dois, tá fazendo aeróbio e treinamento de força ao mesmo tempo. E quanto mais treinado, mais difícil isso vai ficar. Por quê? Quanto mais treinado, mais o cara vai precisar de um treino aí com qualidade, um treino aí que o cara precisa estar bem recuperado para aquele treino. E essa é a questão toda aqui, né? Então, de forma geral, né, como eu mostrei para vocês ali no outro estudo, o treinamento aeróbio ele pode gerar hipertrofia? Sim, pode, em menor magnitude. Porém, ele vai trazer uma série de adaptações ali no seu corpo que muito provavelmente, se você está treinando os dois ao mesmo tempo ali, pode chegar no momento em que o seu corpo não consegue se recuperar, porque poxa, você está dando um estímulo muito grande para ele. Então, nesse momento, se o seu objetivo é gerar o máximo de hipertrofia, pode ser mais interessante para você focar exclusivamente numa modalidade aí que vai gerar mais hipertrofia, tá? Que é do treinamento resistido, tá? Então esse é o fator que tem que ficar claro aqui para vocês. Ficou claro aí? Deu para entender tudo aí? E aí, quais são os fatores a se analisar quando o meu objetivo é trabalhar o treinamento aeróbio, tá? E também o treinamento resistido, mas o meu objetivo geral é hipertrofia, tá? O que eu tenho que ficar preocupado, assim? O que eu tenho que pensar em relação a isso? Nível de condicionamento físico do seu aluno. Então, poxa, Vitor, posso fazer um treino de 10 km depois do treino de musculação todos os dias? Não sei. Por quê? Como assim não sei, Vitor? Poxa, um treino de 10 km todos os dias depois do treino de musculação, para a grande maioria das pessoas aí, a pessoa precisa de um baita nível de condicionamento físico para fazer isso numa qualidade boa, tá? Então, eu imagino que um atleta de futebol americano, né? Um atleta aí de futebol mesmo, de basquete, os caras com uma altíssima capacidade aí, aeróbia, né? Com altíssimo condicionamento físico, esse cara consegue sair do treino de musculação, fazer 10 km de corrida aí, e ainda assim ter ele se recuperar bem, tá? Sem perder qualidade no treino de musculação no próximo dia, por exemplo, tá? Que essa que é a grande questão, né? Então, esse nível de condicionamento vai ser importante. Então, meu aluno, ele nunca correu. Se eu pegar e jogar ele 10 km ali, cara, esse cara vai ficar quebrado aí por dias, né? E isso eu vou atrapalhar o treino de musculação dele do próximo dia. Essa que é a questão, né? Qual que vai ser a capacidade de recuperação do seu aluno? Que está intrinsecamente ligado aqui ao que eu acabei de falar, né? Capacidade de recuperação. Então, poxa, Vitor, eu sempre prescrevo ali um treino pro meu aluno de musculação, boto um pouquinho de aeróbio depois, em alguns dias eu boto um pouquinho de aeróbio, sempre funcionou, mas nos últimos dias não está funcionando. Por que será? Opa, peraí, será que você mudou alguma coisa de algum dos treinos, aumentou o volume, aumentou a intensidade? Será que seu aluno, ele teve algum problema na dieta que isso diminuiu a capacidade de recuperação dele, diminuiu a imunidade? Por exemplo, ele está com uma gripe, isso pode atrapalhar a capacidade de recuperação dele. O sono desse seu aluno está adequado? Então esses são fatores aí que vão interferir diretamente aí nos resultados, tá? Então se você prescreve treino um logo atrás do outro, ou prescreve dá 5 horas de descanso e prescreve outro, vão ter resultados diferentes, né? Exatamente porque essa interação vai ser diferente e a capacidade de recuperação ali, fazendo um treino logo depois do outro ou treinos separados aí, vão ser diferentes também. E por fim, obviamente, o volume, intensidade e frequência de cada um desses treinos, tá?
De novo, então, Vitor, treinamento aeróbio, se eu colocar ali, ele vai atrapalhar para eu gerar o máximo de hipertrofia? Eu quero gerar o máximo de hipertrofia, eu quero ser fisiculturista, o treinamento aeróbio vai atrapalhar? Depende, tá? Depende do volume da intensidade que você está trabalhando. Se você está botando um volume muito alto ou uma intensidade muito alta, provavelmente vai atrapalhar sim. Então você deve trabalhar com volumes menores, com intensidades menores, com uma frequência não tão grande assim. Você tem que pensar no nível de condicionamento do seu aluno, então uma progressão adequada desse treinamento aeróbio e também da capacidade de recuperação dele, tá? Então do nível de estresse do dia a dia que ele está sentindo, isso vai influenciar também na capacidade de recuperação. Por isso que você, obviamente, deve individualizar o treino pensando nesses fatores aí. Deu para ficar claro aqui? Deu para entender aí como que funciona essa interação aí do treinamento aeróbio junto com o treinamento resistido, treinamento aí voltado para hipertrofia? Deu para ficar claro aí com vocês? Então vamos lá. O mesmo treino, né? Um outro fator aqui para a gente pensar aqui, tá? Beleza, Vitor, então vamos voltar lá. Já entendi que com cargas baixas eu consigo hipertrofiar. Já entendi que sem carga nenhuma eu também consigo hipertrofiar. Já entendi que só o treinamento aeróbio eu consigo hipertrofiar também, em menor magnitude, mas sim. Já entendi também que fazer o treinamento concorrente, né, o aeróbio, mais o treinamento de força aí, pode ser que eu atrapalhe os ganhos de hipertrofia, dependendo do volume, da intensidade, do nível de condicionamento e da capacidade de recuperação. E uma outra coisa que é importante de vocês entenderem também. Se eu prescrevo o mesmo treino, tá? Então eu pego aqui uma ficha aqui padrão, né, uma prescrição de treino padrão e prescrevo para 1000 pessoas diferentes. Qual que vai ser o resultado? Vão ser resultados diferentes? Vão ser resultados totalmente iguais? E a gente tem esse estudo aqui super legal, que ele fez exatamente isso. Ele pegou o mesmo treino e prescreveu para pessoas totalmente diferentes. Para o cara que era idoso, o cara que era mais novo, para o cara que para a mulher, para o homem, enfim, para grupos totalmente diferentes. E o que a gente vê aqui que é legal, né? Basicamente que a grande maioria das pessoas teve a mesma quantidade de resultado aqui, tá? Tava no mesmo padrão aqui, tá? Então tava nesse bolo aqui do meio, tá? Que foram pessoas que ganharam um pouco aí de hipertrofia, tá? Era um treino de musculação nesse caso aqui. Porém, tiveram pessoas ali que ganharam muita massa muscular. Então um cara com exatamente com o mesmo treino, ele ganhou muita massa muscular, tá? Ao mesmo tempo, por outro lado, tiveram pessoas que perderam massa muscular com um treino de musculação, cara. Vitor, como que isso é possível? Tá maluco? Muito provavelmente as pessoas ou estavam com a dieta aí muito estragada, ou estavam com um problema aí de estresse muito grande, com um problema aí de sono, a pessoa estava com insônia, enfim, que atrapalhou todo esse processo e, em vez do treino ser benéfico, ele acabou sendo maléfico aí, tá? Exatamente porque foi um estímulo para essa pessoa aí que, em vez de ele ser benéfico ali, porque como ela estava com a capacidade de recuperação muito baixa, esse estímulo acabou sendo maléfico. Então as pessoas acabaram perdendo massa muscular ao mesmo tempo ali que a grande maioria ganhou e alguns poucos ganharam muita massa muscular. Tá? Então é importante você entender também que os estudos, sempre que a gente traz algum estudo aqui, sempre que a gente traz algo novo aqui para vocês, vão ter a mesma pessoa vai responder de forma diferente a mesmo tipo de treino, tá? Então na hora que a gente fala aqui, eu vejo muito isso, né? Os profissionais, nossa, Vitor, o meu aluno, eu prescrevo assim, X assado para ele, eu vi que tem um monte de estudo mostrando que funciona, mas com o meu aluno não funciona. E, cara, pode acontecer, tá? Pode ser que você esteja fazendo alguma coisa errada, mas pode acontecer também que para o seu aluno isso não funciona, tá? Ele está nesses porcentos aqui de que esse tipo de treino não funciona, tá? Então é importante você ter isso claro na sua mente também. Beleza? Ficou claro aí? Então vamos lá, tá? É possível hipertrofiar treinando em casa, tá? Então uma pergunta que não quer calar aqui pra gente finalizar essa aula, né? Pra gente finalizar todo esse tema que a gente tá discutindo aqui, tá? Eu já trouxe toda a base teórica pra vocês, agora é só dando tapa na cara aqui, né? Só bate pronto aqui com vocês. Poxa, é óbvio, né? Acho que já ficou bem claro aqui pra vocês que é sim possível hipertrofiar em casa, né? A gente já viu que é possível hipertrofiar mesmo sem carga, né? E aí, na hora que a gente bate o olho nessa pirâmide que eu já mostrei pra vocês, poxa, o que acontece de diferente na hora de eu treinar em casa sem carga nenhuma, tá? Lembrando que a gente pode treinar em casa também com carga, mas sem carga nenhuma. Eu vou perder aqui a intensidade, né, do treino. Eu vou perder um pouco de volume de treino também, porque a intensidade está dentro do volume de treino. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula. Eu posso ter uma maior dificuldade aqui na progressão de carga, né, exatamente porque eu não tenho essa intensidade bem distribuída. Eu vou ter uma maior dificuldade ali na progressão de carga. E talvez aqui a seleção de exercícios vai ser um pouco menor, porque tem menos tipo de exercício que eu posso fazer, mas isso também acho que é pouco, tá? Ou seja, o que eu quero trazer para vocês aqui? Eu ainda tenho uma quantidade gigante de variáveis para trabalhar.
Tá? Então eu estou perdendo uma variável, mas eu ainda tenho uma quantidade gigante de variáveis aqui para trabalhar. Tá? Então, igual eu botei nesse slide aqui, né? Então, ao perder essa variável intensidade, a variável de carga externa, o que eu posso fazer? Eu posso manipular a amplitude do exercício, eu posso fazer uma amplitude maior para gerar uma melhor hipertrofia, ou posso trabalhar a amplitude só na zona de maior tensão, que é um formato que a gente utiliza aí também para gerar mais hipertrofia, o que é legal. Eu posso manipular o número de repetições, eu posso fazer mais repetições com o objetivo de aumentar o volume de treino e isso gerar mais hipertrofia. Eu posso manipular o número de séries, aumentar esse número de séries com o objetivo de gerar mais hipertrofia. Eu posso manipular a frequência de treino, né? Então, poxa, meu aluno treinava 3 vezes na semana na academia, utilizando carga externa e tal, eu posso agora que ele está treinando em casa aumentar essa frequência de treino. Pode ser um dos objetivos meu, pode ser uma das variáveis que eu vou manipular aí. Eu posso manipular o intervalo de recuperação a partir do momento que eu estou trabalhando com uma intensidade menor. Eu posso trabalhar com intervalos mais curtos, tá? E com isso fazer o maior número de séries trabalhando o mesmo tempo de treino. É uma possibilidade que eu tenho aqui. Eu posso manipular o tempo sob tensão. Então, um exercício que eu fazia ali um tempo de 1:01, vamos supor, né? 1 segundo de contração ali, né? Desculpa, pessoal, beber água aqui. Tá, onde eu fazia 1 segundo de extensão ali, 1 segundo de contração, né? O que vai acontecer? Eu posso fazer isso mais estendido, então eu posso fazer um tempo sob tensão maior, então eu vou fazer o exercício ele mais lento, tá? Vou fazer ele bem mais lentinho aí, então esse tempo aí de contração total geral vai ser maior, é uma forma de eu manipular o tempo sob tensão aí, aumentar essa cadência de treino. Eu posso manipular os métodos de treino, eu posso usar mais métodos de treino, então métodos aí como biset, triset, strip set, drop set, tudo que a gente vai falar aí na aula 4, tá? Eu posso usar mais esses treinos aí, porque são treinos aí que vão aumentar o meu volume de treino como um todo, a maioria deles aí dos que eu citei aqui, e eu posso manipular variações do exercício, tá? Então eu posso pegar um exercício, sei lá, o agachamento, e fazer de uma forma que ele vai ficar mais difícil de ser utilizado, tá? Então eu posso fazer um agachamento com uma perna só, né? Em vez de utilizar os dois membros, que vai dificultar bastante o meu exercício. Enfim, é só um exemplo que eu tô dando para vocês aqui, que eu vou até trazer um estudo sobre isso que é bem legal. Tá? Então a gente tem esse estudo aqui também bem interessante, que eles viram qual que era o ganho de hipertrofia comparando quem fazia a flexão ali com quem fazia aqui o supino, tá? Bench press lá, beleza? Então comparando aqui quem vai ganhar mais hipertrofia, quem que vai ganhar mais força, tá? E basicamente o que a gente viu de resultado aqui que os dois tiveram o mesmo resultado de hipertrofia ali em 8 semanas de treinamento, tá? E aí a grande chave desse estudo aqui, o grande porém, o grande diferencial que esse estudo traz aqui é que a flexão foi feita com diversas variações ali, tá? Desde o mais fácil, a gente pode ver ali no A ali, onde o cara fazia ali na parede, que é bem tranquilo, depois ele fazia ali no banco também, fazia com o joelho no chão, enfim, eles foram dificultando cada vez mais esse exercício aí, tá? E até chegando ali no quadro ao lado aqui, tá? Onde ele fazia ali com as mãos mais fechadas, ele fazia com um braço só, ele fazia com um braço e o outro apoiado ali no implemento, então fazia uma maior força aqui com um braço, mas o outro ainda estava apoiando ali no implemento, fazia com um braço aberto, tá? Fazia com um braço lá atrás, enfim, ele utilizou diversas variáveis ali para variar esse treino dele aí e para assim conseguir uma hipertrofia interessante, tá? A gente viu nesse treino aí que os ganhos de força pro supino foram maiores, mas os ganhos de hipertrofia aí foram iguais em ambos, beleza? Então olha que interessante aí, tá? Então, mesmo sem peso, eu posso hipertrofiar treinando em casa, tá? Então já deixou claro para vocês aqui que mesmo sem peso você consegue hipertrofiar treinando em casa, beleza? E além disso, né, também obviamente tem que ficar claro para vocês aqui que treinando em casa você pode utilizar um implemento como o TRX, né, a fita aí suspensa, você pode utilizar o que eles chamam aí de treino resistido manual, né? Então você pega o seu aluno ali, o seu aluno vai fazer ali uma rosca direta ali, só que né, sem um implemento. Você vai segurar a mão dele ali e você vai fazer essa resistência para o seu aluno, tá? Então, da foto aqui, a mocinha ali tá deitada segurando um cabo ali, pode ser um cabo de vassoura que você vai ter em casa, e o personal trainer, uma outra pessoa, vai estar fazendo ali uma resistência manual para ela, tá? É um outro formato que você tem treinando em casa aí. Você pode utilizar aí as fitas elásticas, as mini bands, enfim, todas essas fitas que a gente tem aí, os elásticos como um todo, tá? O ponto negativo
negativo disso tudo que eu estou mostrando para vocês é o controle da intensidade, que ele vai ser mais difícil, né? Então, poxa, lá na fita suspensa, o controle da intensidade ele vai ser feito ali pela altura que você tá, né? Se você tá mais deitado, menos deitado, mas mesmo assim não é um controle de intensidade muito fidedigno assim como é na musculação, onde você tem ali, poxa, um halterzinho de 1 kg, 2 kg, 3 kg, é muito mais fácil de você fazer esse controle da intensidade. Aqui na fita suspensa, por exemplo, é mais difícil. No treino resistido manual aqui também é bem difícil, né? Porque quem vai fazer essa resistência ali, né, e o controle dessa intensidade é o personal, é o parceiro do treino ali, e nem sempre você vai fazer um controle certinho, né? Então também é um pouco difícil. No elástico é a mesma coisa da fita suspensa, quanto mais você puxar ali, mais difícil vai ficar. Então esse é um ponto negativo, mas vai ter uma carga externa que você pode fazer aí uma variedade gigante aí de treinos aí com essa carga externa aqui, que não seja único exclusivamente aí um peso, tá? Um implemento aí como um peso, um kettlebell aí que você tem, beleza? Além disso, também você pode se adaptar, né? Utilizar aí coisas que você tem dentro de casa, né? Eu coloquei essa foto aqui que é até engraçada, né? O cara utilizando ali uma parte da casa dele ali que ele segurou para fazer aí a barra, né? Tem muita gente aí, né? Porque o exercício para costas dentro de casa, sem ter o elástico, sem ter a fita suspensa, acaba sendo um pouco difícil, né? Então tem uma adaptação que o pessoal tem feito muito. É de amarrar, né, uma toalha ou na porta ou em algum lugar qualquer aí da sua casa, onde você vai fazer ali a barra segurando a toalha, você vai fazer, às vezes, consegue fazer uma remada com o pé no chão ali, segurando essa toalha, enfim, a gente tem adaptações que a gente pode utilizar aí, tá? A gente tem essa foto aqui de uma mocinha ali segurando um peso, tá? Então, poxa, pode ser um pacote de arroz que você tem, ou então garrafas PET que você vai encher ela com alguma forma, então você tem também forma de se adaptar aí para conseguir utilizar uma carga externa para os treinos aí, tá? Tem essa foto aqui que eu gostei bastante também, que é bem diferente, vamos dizer assim, é criativo, mas é legal também, onde a pessoa ali, poxa, pegou uma barra ali, né, que pode ser um cabo de vassoura, por exemplo, colocou ali algo pendurado nela, você conseguiria pendurar ali um pacote de arroz, enfim, você consegue fazer ali. Eu vi pessoas, por exemplo, nesses dias aí também de quarentena, colocando ali uma sacola, tá? Então o cara na ponta ali amarrava a sacola, colocava um peso dentro da sacola e botava isso na barra, tá? Em cada lado da barra. É uma possibilidade que a gente tem, tá? Então essas adaptações aí também são interessantes, né? E de novo ali a gente vai ter uma dificuldade às vezes do controle dessa intensidade, né? Às vezes poxa, Vitor, eu vou usar um pacote de arroz, um pacote de feijão e tal. Eu tenho até o controle de intensidade, mas eu não consigo regular ele certinho para aquele exercício, né? Todo exercício que você for fazer, você vai utilizar 5 quilos, né, do arroz. Então essa que é a questão, né? A gente vai ter um pouco da perda desse controle. Mas aí você vai trabalhar com as outras variáveis que eu mostrei aí nos slides anteriores para vocês, tá? Então acho que ficou bem claro aqui o que você pode fazer em relação ao treinamento em casa. Beleza? E aí o CrossFit, né, o treinamento funcional, o que tem de diferente aqui, né? Então, se o treinamento em casa aqui, que eu já mostrei pra vocês, sem carga, sem nada, eu já consigo hipertrofiar, obviamente eu também vou conseguir hipertrofiar aí no CrossFit, no treinamento funcional. Isso daí já não existe essa discussão. No treinamento funcional é muito usual o pessoal utilizar os elásticos, né, as fitas suspensas que eu botei ali na imagem anterior. No CrossFit utiliza-se muito peso, né, as cargas externas aí com barras, halteres, então também é indiscutível isso. Porém, são outros fatores aqui que a gente tem que levar em consideração aí para de alguma forma comparar qual que vai ser a hipertrofia aí do CrossFit, do treinamento funcional, comparada à musculação, por exemplo, tá? Então, logo de cara aqui a gente vai ver quais são os objetivos do CrossFit, tá? E é delimitado até por eles mesmos, né? Quem criou aí o CrossFit, tá? Potencializar todas as capacidades físicas do ser humano, como resistência respiratória, cardiovascular, resistência muscular, flexibilidade, força, coordenação, potência, agilidade, equilíbrio e velocidade. Então o objetivo do CrossFit não é um objetivo único de aumento de força e resistência muscular, tá? É um objetivo geral, né? Então, poxa, quando eu falo de musculação, eu tô falando basicamente de melhora ali da resistência muscular, força, né, e hipertrofia como um todo, né? Eu posso fazer um treino já mais específico para cada uma dessas. Já no CrossFit, a ideia do CrossFit, a ideia dessa modalidade aí é exatamente trabalhar todas essas valências físicas, tá? Então isso tem que ser levado em consideração na hora de a gente discutir aqui qual vai ser o melhor para hipertrofia, tá? Ao mesmo tempo aqui que o treinamento funcional, a gente tem aqui como objetivo aqui, né, que ele visa melhorar a capacidade funcional, ou seja, a habilidade de realizar atividades normais da vida diária, como eficiência, autonomia e dependência, tá? É uma definição que a gente tem aqui de treinamento funcional. Então, de novo, o treinamento funcional ele não vai ser
voltado única e exclusivamente aí para força, resistência e hipertrofia, que é o caso da nossa musculação aqui, tá? Então, poxa, Vitor, eu quero gerar o máximo. Você chega para mim, Vitor, chegou um aluno aqui para mim agora. Vitor, quero gerar o máximo de massa muscular possível. Eu quero ser aqui o Ronnie Coleman, eu quero ser o Arnold Schwarzenegger, eu quero estar um gigante. O que eu vou indicar para esse cara? Eu vou indicar musculação, tá? Porque é a modalidade onde eu consigo focar totalmente aí para hipertrofia. Eu consigo montar um treino totalmente focado para hipertrofia. Ah, não, Vitor, poxa, eu quero ganhar massa muscular, mas eu quero ganhar também outras valências físicas, eu quero melhorar o meu condicionamento físico como um todo, eu quero melhorar a minha saúde como um todo e dentro disso tudo eu também quero ganhar massa muscular, mas eu não quero ganhar o máximo de massa muscular. O meu objetivo principal não é única e exclusivamente isso. Aí o que você pode fazer? Você pode fazer a musculação, mas você pode também fazer o crossfit, você pode fazer o treinamento funcional, você pode fazer o treinamento em casa, você pode aliar a musculação ao crossfit, pode aliar a musculação ao treinamento aeróbio, pode aliar o treinamento aeróbio ao crossfit, enfim, aí eu vou ter uma infinidade de possibilidades, tá? Mas pensando única e exclusivamente em gerar o máximo de hipertrofia, a musculação vai ser indiscutivelmente a melhor modalidade aqui, tá? Mas eu quero deixar bem claro aqui para vocês que quanto o crossfit como treinamento funcional, eu vou conseguir sim gerar massa muscular, mas como não é o objetivo principal da modalidade, única e exclusivamente gerar massa muscular, a gente não vai conseguir, comparado à musculação, ter os mesmos resultados. Vitor, mas tem uma amiga minha que, poxa, ela tava fazendo musculação ali e ficava naquele negócio, não ganhava muito massa muscular, entrou no crossfit, bombou. Por que será? Tá? No treinamento funcional também, sei lá, bombou. Cara, muito provavelmente o que aconteceu? Ela não tinha uma aderência do treino dentro da musculação e na hora que ela chegou ali no crossfit, treinamento funcional, essa aderência aumentou. A aderência aumentando, ela melhorou a progressão de cargas, ela aumentou a intensidade do treino, ela com certeza aumentou o volume de treino, se aumentou a aderência, tá? Então o treino vai ser muito melhor, tá? Então essa que é a grande questão, né? Se eu comparar ali um treino de musculação de 5 vezes na semana com um treino de crossfit sendo feito 5 vezes na semana, muito provavelmente se eu calcular o volume de treino por grupamento muscular, na musculação vai ser maior, porque eu vou focar única e exclusivamente nisso. No crossfit eu não vou focar. Mas se eu comparar uma vez na semana na musculação com 5 vezes na semana no crossfit, provavelmente no crossfit eu vou conseguir ter um maior volume de treino no total, tá? Para cada grupamento muscular especificamente pensando. E aí, o CrossFit a gente vai conseguir gerar mais resultado. Eu vou falar melhor sobre isso na aula de amanhã, tá? Sobre a importância do volume de treino, enfim. Mas é isso, são esses fatores que você tem que pensar aí, tá? E além do problema, vamos dizer assim, dos múltiplos objetivos que a gente tem tanto no treinamento funcional quanto no CrossFit, tem dois fatorzinhos aqui que eu gostaria de chamar a atenção também, né? Que são as cargas externas utilizadas de forma geral no treinamento funcional, como eu já falei para vocês aqui. Então, a gente tem uma maior dificuldade de fazer o controle dessa intensidade do treino, isso dificulta um pouco a prescrição do treinamento funcional pensando único e exclusivamente em hipertrofia, e o CrossFit também, que são os treinos pré-determinados, né? Eu não vou pegar e montar um treino aqui pro Joãozinho aqui agora específico para ele, não é um treino ali que eu monto pro box todo, já é um treino pré-determinado. Então, isso também, assim, pensando único e exclusivamente em hipertrofia ali, pode dificultar um pouco, tá? Então, acho que ficou claro aqui para vocês, né? Eu posso gerar hipertrofia com musculação, posso gerar hipertrofia com treinamento em casa, posso gerar hipertrofia com treinamento funcional, posso gerar hipertrofia com o CrossFit, mas pensando em gerar o máximo absurdo, total possível de hipertrofia, musculação vai ser a melhor opção, tá? Mas se esse não é o objetivo, eu posso utilizar cada uma dessas modalidades, inclusive eu posso aí trabalhar diferentes modalidades ao mesmo tempo, beleza? Gostaria de pedir aí para você que viu essa aula então aqui, deixe aí nos comentários aí se você gostou dessa aula 2, o que você mais gostou aí, se ficou alguma dúvida aí pra gente poder te ajudar também, tá? Então lembrando que o cronograma do nosso congresso já foi ao ar aí a aula no dia 8, né, a aula 1, no dia 9 hoje aí tá indo ao ar aqui essa aula 2, acabando aqui a aula 2, amanhã, tá, sexta-feira aí, dia 10 vai a aula 3, no dia 11, sábado, vai ao ar aí a nossa aula 4, domingo, dia 12, vai ao ar aí a nossa aula 5, que é a aula excepcional, Game Changer aí. A gente tem na segunda-feira uma aula explicando como você vai fazer aí a emissão do certificado, beleza? Terça-feira, livezinha ali de perguntas e respostas. Sexta-feira, live de perguntas e respostas. Todas as aulas, lembrando, vão ao ar às 8 horas, na aula 1, 2, 3, 4, 5, no horário de Brasília.
A perguntas e respostas da terça-feira ele vai ser ao vivo às 20 horas, tá? De noite, e às 12 horas na sexta-feira, beleza? E você tem até o dia 19 para assistir todas as aulas, tá? Então, aula 1, 2, 3, 4 e 5 aí, você pode ver e rever quantas vezes você quiser até o dia 19. No dia 19, às 23h59, a gente tira essa aula aí do ar, tá? Então, amanhã vai ao ar aí a nossa aula 3, beleza? Que é a aula aqui que a gente vai falar basicamente de otimização de cada variável do treino de hipertrofia, tá? Então eu mostrei para vocês ali aquela pirâmide ali basicamente na aula 3 aí, eu vou explicar detalhadamente cada um desses passinhos aí da pirâmide, beleza? Vejo vocês aí na próxima aula. Grande abraço, pessoal!